nestas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Eu não abro mão, amanhã ninguém sabe. Traga-me um violão, antes que o amor acabe. Traga-me um violão, traga-me um violão, antes que o amor acabe. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Olá a todos, é com grande alegria e satisfação e prazer que estamos aqui para trabalhar um tema muito bacana da física, que será o tema voltado à física do violão. Saiba você que o violão é um dos instrumentos mais populares que existem. E para esta aula você não vai precisar ter conhecimentos musicais e nem tampouco conhecimentos específicos sobre o violão, sobre a guitarra. Saiba que mesmo você não conhecendo, não sabendo tocar um violão, você pode afinar esse violão sem ter esses conhecimentos, né? Isso nós observaremos e tentaremos explicar esses fenômenos, essas informações, esses conceitos que a física vai nos fornecer para poder nos ajudar. Então agora nós pegaremos um instrumento, o violão, e neles alguns elementos nós mostraremos para poder ficar mais fácil você entender os fenômenos físicos que nós iremos explicar. Então, de posse de um violão, ok? Iremos aqui sentar no banquinho para a melhor demonstração dos elementos. Então, em princípio nós temos aqui o quê? 6 cordas, ok? A nossa contagem das cordas, ela ocorrerá da seguinte maneira, de baixo para cima. Então, será da seguinte maneira, vamos lá. Esta corda de baixo, ela representará a primeira corda. Aqui, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. Ou seja, a de baixo é a primeira corda e a de cima nós colocaremos como a sexta corda, certo? Então, sempre a contagem das cordas de baixo para cima. Ao observarmos aqui o braço, assim conhecido como o braço do violão, você vê alguns elementos, né? Essa parte aqui, que você pode ver meio metalizada, essa parte representa os trastes. Então, como eu vou estar mostrando aqui com o dedo para vocês, ó, esse aqui é um traste, o consecutivo e assim por sua vez. Então, esse representa os trastes. E a distância entre 2 trastes consecutivos, isso representa o que? A casa, né? Então aqui você vai ter uma casa, se eu colocar o dedo mais para cá, você tem o quê? Outra casa, né? Então, o que acontece? Quando você está de posse do violão, você vai ter que empregar uma energia para que esse venha a vibrar. Então, por exemplo, se nós pegarmos a primeira corda, né? Ou seja, a sexta corda, a corda de cima, a corda mais grossa. Se você bater nela, o que você percebe? Um som. E esse som pode ser obtido agora com uma frequência diferente a partir do momento que eu venha o quê? A posicionar o meu dedo sobre a corda. Ou seja, veja que no primeiro momento é a corda inteira que está a vibrar. Quando eu posiciono o meu dedo sobre 2 trastes, lembra? Sobre uma casa e volto a empregar uma energia, a bater com uma determinada força sobre a corda, você pode perceber que o som, na verdade, o que é outro. Então, isso tudo nós iremos ver no decorrer dessa aula, por que esse som é diferente, essa frequência que a corda vai emitir, vai vir a vibrar, é diferente. Então, nós podemos observar que a corda livre, um som, a partir do momento que eu coloco meu dedo em posições diferentes, em casas diferentes, eu tenho o quê? Sons com frequências diferentes, ou seja, eu vou poder ter o quê? Notas com frequências o quê? Diferentes. Para a afinação, o método de afinação tradicional segue-se da seguinte maneira. A sexta corda, previamente já afinada, vai servir como padrão para nós irmos o que? Afinando as demais cordas. Então, o processo é mais ou menos o seguinte. Se coloca-se o dedo sobre a quinta casa,
ok? Da sexta corda, que ao tocar, essa vai ter que ser o som emitido pela quinta corda. Então, se você colocar o dedo na quinta casa da sexta corda, esse som corresponde à quinta corda. E se você quiser afinar as demais, você vai sempre usando esse mesmo padrão, sempre pegando uma como referência. E, claro, sempre regulando aqui nas tarraxas, nas cravilhas, para você obter a tensão, né, aumentando ou diminuindo a tensão para chegar nessa frequência. Outra informação importante que você pode observar é que você batendo tanto na sexta corda quanto na primeira corda, elas correspondem à mesma nota musical, ou seja, o Mi. Mas o que elas têm de diferente? Outra pergunta que nós podíamos fazer: o que quando eu bato vem a produzir o som? Então tudo isso são conhecimentos que nós vamos aprender agora, fenômenos, conceitos físicos que vão nos ajudar a entender como se dá essa formação do som ao tocarmos nas cordas e ela produzir essa sensação auditiva. Então agora nós temos que estudar o que é som, né? Então, em primeiro momento, nós temos que ver que o som é uma onda, onde esta onda ela necessita de um meio material para sua propagação, ou seja, um meio sólido, líquido ou gasoso, mas tem que ter um meio material para a sua propagação, para a transmissão. Então, o que acontece? Nós produzimos uma vibração, né, para escutar determinados sons. Nós produzimos uma vibração, essa vibração vai fazer com que o ar se movimente e venha a passar de camada a camada, venha a se propagar. Por exemplo, no caso do som, quando nós conversamos com alguma pessoa, esse som vai se propagando pelo ar, até chegar no nosso ouvido, onde o tímpano vai receber essas vibrações e aí vai passar essas informações para o nosso corpo, que vai entender isso como uma sensação auditiva. Mas para tudo isso, nós temos que saber que para você escutar, você precisa depender de um termo, a frequência. Né? Nós escutamos determinadas frequências. Então, para isso, nós temos que saber o que é frequência. Frequência é uma grandeza física que representa um número de oscilações completas que ocorrem em uma unidade de tempo. Para observarmos melhor este conceito da frequência, que representa, na verdade, o número de oscilações realizadas completas em uma unidade de tempo, né? Que seria, você tem que pegar um ponto de referência e ela tem que ir, no caso, para cima e para baixo e passar pelo mesmo ponto de origem. Por exemplo, nós vamos ver no violão agora que quando nós pegamos o violão, ok? E observamos a corda em repouso sem fornecer energia para ela, então esse seria o nosso momento, o nosso referencial para a gente ver o que representa a frequência. Ou seja, quando eu bater, então ela está em repouso. Quando eu bater nessa corda, o que ela vai acontecer? Ela vai oscilar. Ela vai ir, no caso aqui, para o meu referencial para cima e o que? Para baixo. Quando ela fizer essa oscilação completa, ou seja, se nós pegarmos a parte de cima, ela vai descer e vai subir, isso para nós vai estar caracterizado como frequência, porque ela realizou uma oscilação completa, ou seja, nós pegamos um ponto, executamos uma oscilação até que ela voltasse a esse ponto nosso de referência, que pode ser a parte de cima, a parte de baixo, ou mesmo o ponto da corda em repouso. Para o exemplo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a sexta corda, né, que é o Mi grave, ok? Lembre que quando a gente bate na sexta ou na primeira corda, eles representam o Mi, mas nós veremos que um é grave e outro é agudo, onde quando eu fornecer energia para essa corda, você vai ver que a vibração dela representa o que? A frequência, mas a vibração, a oscilação completa. Então, quando eu bato, ó, o oscilar da corda, que ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai para cima e vai para baixo. Quando ela voltar, isso representa o que? A frequência, ou seja, foi uma oscilação completa. Mas veja que isso, na verdade, acontece muitas vezes. Então, por exemplo, quando eu bati aqui,
podemos pegar como exemplo 500 oscilações por segundo, ou seja, 500 Hz, que aí é importante nós observarmos a unidade de frequência, né? Usamos o termo Hertz, mas isso caracteriza como sendo o quê? O inverso do segundo. Então, frequência é o quê? É a unidade do Sistema Internacional do SI, Hertz, onde isso para nós caracteriza como sendo o quê? O inverso do segundo, para uma oscilação. Então, quando eu falo 500 Hz, eu estou me referindo ao quê? A 500 oscilações por segundo. Você deve estar achando esse valor de 500 Hz um valor excessivo, porém, quando comparamos com as notas emitidas por violões, pelos nossos violões e guitarras, você tem notas lá que têm frequências superiores a 1000 Hz, ou seja, 1000 oscilações por segundo. Então, não é de se estranhar. Porém, como pegamos o exemplo, o violão, quando tocamos naquela sexta corda, a corda mais grossa, a corda superior, aquela é um Mi grave. Na verdade, nós temos 330 Hz, ou seja, são 330 vai e vens por o quê? Por segundo. Claro que não conseguimos observar isso aí, não conseguimos visualizar isso. Se nós formos para a quinta corda, essa representa o Lá. Você vai ter 440 Hz, ou seja, são 440 vai e vens em um segundo, ou seja, 440 oscilações completas realizadas em um segundo. Né? Então, mas o que nós temos que ter para poder escutar isso aí? São determinadas frequências que nós podemos escutar. E isso nós observaremos agora num gráfico que trará para nós a relação entre frequência e energia. De posse do gráfico, podemos mostrar agora o intervalo de frequência que seria audível para o ser humano. Saiba que esse intervalo varia de pessoa a pessoa. Então vamos ver para o comum. Observamos lá para o gráfico. Pegamos como a frequência menor, 20 Hz, e a maior, 20.000 Hz. Nesta parte, colocaríamos aí como som audível. Ok? Menos que 20 Hz, nós trabalharíamos na faixa do quê? Do infrassom. Frequências que não são percebidas para o ser humano. É importante salientar antes disso que esse intervalo de frequência ele varia de pessoa a pessoa e com a idade. Esse intervalo ele pode ir diminuindo com o tempo ou se a pessoa fica muito tempo exposta a grandes intensidades, a grandes quantidades de energia sonora, né? Então esse é um valor médio. Então, de 20 a 20.000 Hz, nós temos a faixa de som audível. Menos de 20 Hz entra na categoria do infrassom e acima de 20.000 Hz na categoria de ultrassom. Mas observe você, no gráfico, que além de trabalhar com o conceito de frequência, nós temos que observar também a energia, né? A intensidade, a quantidade de energia que isso está sendo transmitido, sendo propagado. Então você observa no nosso gráfico que nós temos aqui esse conceito limiar de audição, certo? Seria o quê? A intensidade e ou a frequência abaixo disso não vem o que a impressionar o nosso sistema auditivo, ou seja, é considerado como silêncio absoluto. Quando você pega o limiar da dor, você vai ver que ele tem uma determinada frequência e ou intensidade, energia, onde não que você não escute, você escuta, mas isso causa para você um certo desconforto auditivo, né? Isso vai para você gerar aí o que nós chamamos de dor, não vai ser bacana você estar na presença disso aí. Então eu quero que você se atente muito bem a esses dois conceitos. Limiar de audibilidade seria o mínimo necessário de frequência e ou intensidade sonora para você poder ouvir e escutar, para ver e poder impressionar o seu sistema auditivo. E o limiar da dor, que seria o quê? O valor igual ou superior a esse que vem a gerar para nós um certo desconforto auditivo que nós entendemos como dor. Então observe e verifique que nós temos que relacionar sempre energia, ou seja, a intensidade sonora, com a frequência para a gente saber se a gente vai estar podendo escutar ou não. E outra região muito importante é a região da música. Esta é normalmente a frequência emitida por um instrumento musical,
né? Ou pelas pessoas, por pessoas cantando. Essa seria a parte da intensidade, você tem que ver a intensidade, a energia e a frequência normal do instrumento de uma pessoa cantando. Podemos dizer que até agora as informações adquiridas já são suficientes para responder para nós por que quando batemos na corda de um violão, na verdade, nós temos o som. Então agora nós podemos o quê? Verificar no próprio violão como que isso vai se proceder de forma mais detalhada. Então, quando pegamos o violão, observamos a corda em repouso, vamos sempre pegar aqui a sexta corda para mais fácil da gente manusear. Então nós verificamos o quê? Que quando nós imprimimos, batemos com o dedo sobre essa corda, nós estamos fornecendo energia a essa corda. Então quando fornecemos, ao bater nesta corda energia, ela passa o quê? A vibrar. Que por sua vez vai fazer com que o ar que está ao seu redor também o quê? Vibre. Na mesma frequência desta corda. Né? Que nós sabemos que cada corda já está afinada com a sua determinada frequência. Então, quando eu bato, eu forneço uma energia, essa energia faz com que essa corda entre em oscilação, comece a vibrar, que por sua vez faz com que o ar que esteja ao seu redor também entre em vibração. Mas, para a gente poder explicar com mais detalhe, está faltando um termo, vamos assim dizer, entre aspas, um termo técnico, um termo científico, um termo físico, para a gente entender melhor essa produção do som. Então, vamos pegar esse violão normal, que está aqui na minha mão mesmo, e vamos bater a sexta corda e vamos observar o som. Então, vamos lá. Vou fazer novamente. Agora, vamos trocar o instrumento pegando o violão vazado. E vamos ver o que nós vamos perceber de diferente em relação ao violão normal. Então veja, pegando a sexta corda novamente, eu estarei imprimindo uma força sobre ela, fornecendo energia. Vamos lá, ó. Novamente. O que nós podemos observar é a diferença de energia. Justamente porque este violão vazado ele não contém aquela caixa ressoadora, a caixa de ressonância que tem o violão normal. Então agora é importante para nós darmos continuidade, entendermos o que é ressonância. Ressonância é um fenômeno físico em que ocorre transferência de energia de um corpo oscilante, como no caso a corda do violão, para outro, por exemplo, a madeira da caixa de ressonância, sendo que a frequência com que a corda vibra coincide com uma das frequências próprias da madeira. Dessa maneira, ocorre um reforço do som. Vamos explicar melhor essa informação da ressonância. Então, primeiramente nós temos que ver que os objetos, na verdade os materiais, assim como as suas dimensões, isso tudo vai interferir na frequência de vibração, nessa frequência natural, nessa frequência própria, que faz com que os materiais venham a vibrar naturalmente. Então, quando você fornece uma energia, no caso do violão, quando eu forneço essa energia à corda, e ela, por sua vez, passa a oscilar uma determinada frequência, faz com que o ar ao seu redor venha a vibrar nesta mesma frequência, assim como a madeira venha a vibrar com essa frequência. Então, nós temos o quê? Nós temos a corda, o ar e a madeira, né? Nós temos o quê? Esse conjunto, na verdade, eles estão vibrando na mesma frequência, que por sua vez formam um conjunto em ressonância. E isso vai gerar um reforço, uma amplificação da intensidade do som. E para entendermos melhor, podemos olhar na imagem e fazermos a seguinte analogia. A situação do violão é similar ao ato de empurrar uma criança sentada em um balanço. Cada vez que o balanço volta à posição original, em um dos extremos, damos um novo empurrão, ou seja, a frequência com que a força é aplicada coincide com a frequência de oscilação do balanço. Como cada empurrão reforça o anterior, o balanço vai ganhando mais energia. Com esta imagem nós podemos ver e explicar agora de maneira mais fácil por que o violão vazado na verdade não deu um som de intensidade maior como foi do violão normal.
a palavra, na verdade, é ressonância, é o reforço. Não estava ocorrendo o quê? O reforço, a amplificação da intensidade sonora. Então, o que nós podemos observar é que a palavra-chave para isso aí é ressonância, que ela pode também até nos ajudar, porque para vir a afinar esses instrumentos musicais, no caso aqui, o violão. Antigamente, os violonistas, eles afinavam os seus instrumentos, na verdade, usando o diapasão. Diapasão é esse instrumento que nós temos aqui, que nós podemos estar demonstrando, que ele tem uma haste metálica, certo? Preso a uma caixa, que essa vai fazer o papel da caixa ressoadora. Então, no caso aqui em questão, nós temos o quê? Um diapasão que está a vibrar na frequência de 440 Hz, no Lá. Quinta corda do violão, ou seja, de baixo para cima, contando a quinta corda, seria a Lá. Então, claro que para eles afinarem, ele tinha que ter o quê? Um bom ouvido, para poder perceber, captar, ou seja, distinguir quando que era a nota musical emitida certinha pelo instrumento, ou seja, eles podiam afinar. E uma vez afinada uma corda, nós já vimos que as demais você pode afinar em função daquela que já estava o quê? Afinada. Então, o diapasão, na verdade, ele consiste simples, em formato de garfo, presa a esta caixa, onde, na verdade, quando eu bato aqui, ó, o que está acontecendo? Está acontecendo uma amplificação, porque eu estou batendo na haste, a haste está vibrando, a madeira, por sua vez, e o ar começam a vibrar, produzindo o reforço, a amplificação da intensidade sonora, e tudo isso, na verdade, é um conjunto em ressonância. Então, eles utilizavam isso aqui para afinar os seus instrumentos. Claro que, para isso, os antigos violonistas tinham que ter o quê? Um bom ouvido, né? Hoje em dia, na verdade, será que podemos afinar um instrumento, o violão, no caso, sem ter os conhecimentos específicos do violão, ou mesmo conhecimentos musicais? Na verdade, sim. Porque existe o quê? Um aparelho que para os músicos é chamado de afinador e para os físicos de frequencímetro, onde na verdade você pode o quê? Ao bater na nota, o que acontece? Este aparelho vai acusar se a frequência com que a corda está vibrando é a frequência ideal, ou seja, a frequência esperada para aquela corda. Ou seja, ele mostra através de uma sequência de cores se você está na frequência correta ou não, né? Se tiver numa frequência abaixo, ele vai colocar, vai aparecer uma corzinha vermelha. Se ele tiver acima, uma corzinha vermelha. E se tiver na frequência correta, vai ser o quê? O verde. Mas como fazer para chegar na frequência correta? Aí é a tarraxa, é a borboleta, ali que no braço do violão, que você pode estar o quê? Girando, onde você vai estar esticando, você vai estar modificando a tração nessa corda, ou afrouxando ou deixando ela o quê? Mais tracionada, mais tensa. E aí você consegue o quê? A frequência e, por sua vez, você estará o quê? Afinando o violão sem, no entanto, conhecer do quê? Do instrumento ou da parte musical. Então, a ressonância, você viu que ela também nos ajuda o que? A parte de afinar esses instrumentos, no caso, o violão. Podemos também afinar, como já foi dito, o instrumento sem precisar de aparelhos eletrônicos para isso, né? Podemos fazer da seguinte maneira. Vamos verificar usando a ressonância novamente. Então, ao pegarmos o violão normal, já tendo a sexta corda, lembre que a corda superior é corretamente afinada, e colocarmos o dedo novamente na quinta casa, lembre desta informação, então a corda solta, na verdade, ela me dá o Mi grave. Quando eu coloco na sexta corda, na quinta casa e pressiono meu dedo e bato nela, na verdade a nota que eu tenho aqui é Lá. Então, quem vai entrar em vibração nesta mesma frequência é a quinta corda. Se isso ocorrer, ou seja, o seu violão já está com a sexta e quinta corda, o que? Afinada. Então, quando eu pressiono na quinta casa da sexta corda, forneço energia, eu verifico que a quinta corda também está o que? Vibrando.
Por quê? Porque ela tem a mesma frequência, ou seja, ressonância. E por que será que as demais cordas não entraram em vibração? Porque elas não vibram nessa frequência natural, né? Então assim você consegue o quê? Afinando corretamente o seu instrumento. Sempre tendo como referência uma corda para você poder gerar o que a frequência aquela que você deseja afinar entrar em ressonância. Uma outra grandeza física importante agora para a gente estudar é a intensidade, que está relacionada à amplitude. No caso do violão, se eu pegar a sexta corda, a corda o mi grave, se eu bater nele aqui, ó, ela está o quê? Oscilando. E na verdade esta oscilação em relação à posição de repouso, ou seja, o vai e vem em relação ao repouso, a isso nós chamamos do quê? De amplitude. A máxima distância que um ponto da corda pode atingir em relação à posição de repouso, seja para um lado, seja para o outro, é denominada amplitude. Então a intensidade sonora está ligada à amplitude, que está, por sua vez, relacionada com a intensidade da força que eu aplico sobre a corda. Então, no primeiro momento, eu vou dar uma força elevada, veja lá, ó. E nós temos um som forte, uma intensidade sonora elevada, um som forte. Agora, se eu imprimir uma força de intensidade menor, ó, nós temos aí um som fraco. Veja você, então, a relação com a amplitude. Quando você tem uma amplitude elevada, uma maior amplitude, você tem uma maior intensidade sonora. E nós dizemos fisicamente que é um som forte. Por sua vez, quando você tem uma amplitude baixa, uma amplitude pequena, essa intensidade sonora é baixa e, por sua vez, nós chamamos de som fraco. Mas veja bem você que eu usei o termo som forte e som fraco, e não o som alto e som baixo, como no dia a dia nós verificamos as pessoas falando sobre isso. Então, cientificamente, fisicamente, nós usamos para um som de intensidade sonora elevada o termo som forte, e para intensidade sonora pequena, um som fraco, e não som alto e som baixo como usamos no dia a dia. Então, para nós na física fica de maneira errada usar o termo para alto e baixo quando se relaciona à intensidade sonora, que por sua vez está relacionado com a amplitude. Então, por exemplo, quando eu estou a falar, né, com esta intensidade sonora, verifique você que eu fiz um som forte. Por sua vez, se eu agora estiver sussurrando, observe você agora que eu estou com uma intensidade sonora menor, ou seja, um som fraco, e não, como as pessoas dizem, um som o quê? Baixo. Então, sempre quando você se referir à intensidade sonora, você está falando de amplitude, e você vai falar os termos forte e fraco. E a outra qualidade fisiológica que nós temos que observar é a altura, que essa está relacionada à frequência. Agora sim, usaremos os termos alto e baixo. Então, quando nos referirmos a um som alto, na verdade é uma frequência elevada, uma frequência alta. E um som baixo é uma frequência baixa, seria o grave e o agudo, né? Frequência elevada, agudo, frequência baixa, o grave. Então, aí usamos os termos alto e baixo. Isso pode ser demonstrado no violão mesmo, se nós pegarmos a corda, a sexta corda sempre como exemplo, e nós tocarmos ela livremente, sem a mão estar presa em nenhum ponto, nenhuma casa. Então você observa um som grave, ó. Agora, por sua vez, se eu coloco o meu dedo sobre uma casa, observe a diferença, ó. E agora eu vou estar tocando e deslocando, na verdade, o dedo, ó. Se você observar, conforme a posição que eu colocava o meu dedo, nós conseguimos ter frequências diferentes. Nós fomos indo da frequência baixa, do grave, para um som mais agudo. Então, essa qualidade fisiológica é importante, a altura que está relacionada à frequência da onda, para som alto e som baixo.
Como a física pode nos explicar a formação de som através de cordas vibrantes? Então, primeira coisa, quando você tem o violão, você observa que ele tem 2 pontos fixos, onde a corda ali não vai vibrar. Na verdade, é o rastilho, é a parte mais próxima à caixa de ressonância, e a pestana mais próxima às tarraxas, às borboletinhas. Então, essas são as partes fixas, né, que delimitam o tamanho da corda que estará o quê? Vibrando. Então, é através desta vibração, desse espaço, que nós podemos o quê? Produzir o som, através da vibração dessas cordas. Para visualizarmos isso, podemos, com melhor clareza, podemos usar uma mola, onde ela estará presa nas suas extremidades, e vamos o quê? Produzir um pulso. O que seria um pulso? Seria uma propagação, uma perturbação, onde vai ocorrer a propagação da energia, né? Observe que conforme você tenha essa corda, a tração que você venha a imprimir nessa mola, você vai ter o quê? Resultados diferentes, que é o caso de nós lá apertarmos a tarraxa lá no violão. Então, quando você tem esse pulso, quando você vai produzir essa oscilação, você gerou uma perturbação, que por sua vez vai propagar a energia através dela. E usando essa informação, no caso da mola, nós conseguimos ver alguns elementos importantes da onda, que vai ser o quê? A crista, que é quando você está perturbando, gerando pulsos sucessivos, no caso, nesta mola, você vai estar gerando a parte superior, no caso, é a crista, é a elevação superior. A parte que nós definimos como vale é a parte, o quê? Inferior. E os pontos que não estão vibrando representam o termo do quê? De nó. Então, quando nós vamos estudar agora, tem alguns elementos já entendidos, que é a crista, elevação superior, vale, ou também chamada de depressão, a parte baixa. Esta distância entre a crista e o ponto de equilíbrio, o ponto de repouso, esta distância entre a crista e o ponto de equilíbrio, o ponto de repouso, é chamado de amplitude, como já foi visto. Ou também podemos chamar de amplitude o ponto de repouso em relação ao quê? O vale à depressão. E temos uma coisa muito importante a citar, que é o comprimento de onda, que nós vamos usar para representar isso uma letra do alfabeto grego, o lambda. Então, o comprimento de onda representa a distância entre 2 cristas consecutivas, ou entre 2 vales consecutivos. Então, quando você tem a primeira crista, por exemplo, aqui, e a segunda aqui, essa distância representa o comprimento de onda, ou seja, uma oscilação completa. Ou, ao mesmo analogia, para os vales. A distância entre 2 vales consecutivos vai representar o comprimento de onda, que seria o quê? Essa situação da oscilação completa. Ok? Então, o que nós temos que observar? Um outro termo importante para nós é a reflexão. Quando você gera um pulso numa corda, esse é o pulso incidente. Ele vai bater no extremo e vai voltar, produzindo aí o que? É uma onda que nós dizemos que é a onda refletida, que as características da onda permanecem inalteradas. As características velocidade, comprimento de onda e frequência permanecem igual. Isso gera para nós, quando o próximo pulso incidente e o pulso refletido se encontrarem, a chamada interferência, onde um pulso vai estar o quê? Atuando sobre o outro. Então nós podemos ter uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. No caso da interferência construtiva, vai ser quando pulsos que se deslocam em sentidos opostos e estão o que nós chamamos em concordância de fase. Por exemplo, os 2 em crista. Então eles vêm se deslocando, ao chegarem em um ponto comum, o que acontece? Um se sobrepõe ao outro. Um outro termo usado para interferência é superposição, gerando aí o quê? Uma soma da amplitude, um som mais intenso. Então veja, quando eles vêm se deslocando em sentidos opostos, mas em concordância de fase, eles se somam, então gerando uma interferência construtiva. Após esse encontro, eles continuam a se propagar como se nada tivesse acontecido. Então esse termo nós chamamos de interferência construtiva. O que seria a destrutiva? Um pulso
incidente e o refletido, por exemplo, em oposição de fase. Ou seja, um está na crista, outro no vale. Quando eles se encontram em determinado ponto, o que vai acontecer? Um vai tentar, entre aspas, destruir o outro. Então você terá aí o quê? Uma diferença, você vai diminuir as amplitudes. No caso de amplitudes iguais, é como se ocorresse o quê? Um anulasse o outro. Mas lembre que após elas se interferirem, elas continuam viajando como se nada tivesse acontecido. Para essa situação, interferência o quê? Destrutiva. Então, a construtiva gerando uma soma das amplitudes e a destrutiva você o quê? Fazendo a diferença, a subtração das amplitudes. No caso de amplitudes iguais, você zerando naquele ponto de encontro. Nós temos que observar que a situação, o fenômeno da reflexão e da interferência, quando você gerar vários pulsos, ela vai lhe dar o que nós chamamos de onda estacionária. E aí você vai poder ver certinho a parte dos nós, que são os pontos da mola, da corda, que não vibram, as elevações, que são os ventres, né? E a cada distância entre nó e nó, você terá um fuso, que vai formar, entre aspas, ali que nós chamamos de um gominho. Então, este fuso vai ser a distância de nó a nó consecutivo. Então, quando você vem a oscilar, por exemplo, numa corda que forme dois fusos, você observa que um fuso nessa situação vai te representar o quê? Meio comprimento de onda. Porque você tem um fuso aqui, lembre que isso lhe dá o quê? Um comprimento de onda, porque você tem uma oscilação completa. Então, quando você tem dois fusos para esse comprimento de onda. Então, este fuso vai representar o quê? Metade do comprimento de onda. Saiba que nós podemos formar vários fusos, porém, para a física do violão, nós só nos preocuparemos para o quê? Um fuso. Quando nós vamos para o violão e observamos agora, novamente, tocando a sexta corda, então vamos ver o seguinte. Aqui nós temos a pestana, aqui nós temos o rastilho. Na verdade, esses são os nós, são os pontos da corda que não vão vibrar. Então, quando eu bater na sexta corda, que é o exemplo que nós estamos pegando, o que vai acontecer? Essa corda ela vai estar oscilando para cima e para baixo. Isso, na verdade, representa o quê? O fuso. Porque ora você tem a corda sendo deformada para cima, ora a corda sendo deformada para baixo. Então, se nós congelarmos a parte que ela esteve em cima e embaixo, nós conseguimos formar o fuso. Mas isso para nós representa o quê? Já visto? Metade do comprimento de onda, ou seja, metade do lambda, ou seja, lambda sobre 2. Mas que por sua vez também é a distância da corda que vai vibrar. Então veja, temos duas informações importantes e temos que tomar cuidado para não confundir. Então, para o L nós chamaremos de comprimento da corda, né? E o lambda será o comprimento de onda. Então o que nós podemos igualar? Como é um fuso, lambda sobre 2, comprimento de onda divididos por 2, igual a L que é o comprimento da corda. Se nós fizermos aí o produto dos meios por extremos, nós temos que o comprimento de onda é 2 vezes o comprimento da corda. Importante também, neste ponto da aula, a gente trabalhar com um termo que chama-se ondulatória, que é a parte da física que se preocupa, que estuda as ondas. Em especial, nós temos que falar sobre a equação fundamental da ondulatória, que é uma fórmula que vai ser usada bastante quando fala sobre onda, que é o V igual a lambda vezes F. Então vamos lá. O que é esse V? O V representa a velocidade de propagação da onda. O lambda, o comprimento de onda. E F é a frequência. Então nós temos a fórmula V lambda F. Muito importante para nós, ok? Uma outra fórmula importante para a corda esticada é a que relaciona a velocidade com a tração e com a densidade linear. Então a fórmula é a seguinte, é a velocidade igual a raiz quadrada da tração aplicada sobre a corda, divididos pela densidade linear. O que seria essa densidade linear? Ela envolve a massa da corda e o comprimento da corda, ou seja, a densidade linear é a massa da corda dividido pelo comprimento da corda.
ficando a seguinte fórmula: velocidade igual a raiz quadrada de t sobre mi, onde essa letra do alfabeto grego vai nos dizer densidade linear. É importante nós observarmos que a velocidade depende da tração e da densidade linear, que por sua vez está ligado com a massa e com o comprimento da corda. Já o comprimento de onda só está relacionado com o quê? Com o tamanho da corda. Então veja que nós temos já 3 fórmulas em que elas vão o quê? Se agrupar. Nós temos lá, inicialmente, que o lambda, que é o comprimento de onda, é o dobro do comprimento da corda, lambda igual a 2Ls. Nós temos a equação fundamental da ondulatória, que é V lambda F, e nós temos essa nova fórmula, que é a fórmula de Taylor, que é a velocidade igual a raiz da tração, T sobre ml. Agora nós vamos o que? Agrupar. No V lambda F, no lugar do lambda, nós colocamos o que? O 2L. Então nós já temos a fórmula V igual a 2Ls vezes F. E no lugar da velocidade, a gente vai substituir agora por o quê? Por raiz quadrada da tração sobre a densidade linear. Então você tem de um lado raiz quadrada de t sobre mi é igual, do outro lado, 2Ls vezes o quê? A frequência. Se nós isolarmos a frequência agora, você vai ver que o 2Ls, que era o fator multiplicativo, ao passar, ele vai ser o quê? Ele vai passar dividindo. Então, chegamos à fórmula da frequência. Então, você veja que a frequência agora fica o quê? Igual a 1 sobre 2Ls, que é o dobro do comprimento da corda, vezes raiz quadrada da tração empregada na corda sobre a densidade linear. Só não esqueça que a densidade linear depende da massa e do quê? Do comprimento da corda. Então, veja, quais são os fatores que vão interferir na frequência? Comprimento da corda, tração e a massa da corda. Vamos então agora usar do artifício matemático para poder explicar melhor a física do violão, ver do que elementos que a frequência depende da corda. Então vamos lá. Quando olhamos para esta fórmula, verificamos que ela está dependendo do comprimento da corda, da tração e da densidade linear. Em especial agora vamos falar sobre o comprimento. Quanto maior for o comprimento da corda, observe aqui a flechinha, o que vai acontecer? Nós observaremos que a frequência será o quê? Menor, por ser esses de razão inversa, ou seja, a frequência e o comprimento da corda são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for o comprimento da corda, menor será a frequência, que por sua vez nós teremos aí um som mais o quê? Um som mais grave. Observe lá. Então, tendo um comprimento da corda maior, nos gera uma frequência menor, por ser grandezas inversamente proporcionais, e isso nos dá um som mais grave. Vamos verificar isso novamente utilizando o violão. Observe que quando a corda está solta, o comprimento da corda é entre a pestana e o rastilho. Veja que é o comprimento, toda essa extensão da corda. Então, quando eu coloco ela solta, você tem um comprimento da corda elevada, logo a frequência baixa, então é um som grave. Se eu colocar o meu dedo na 12ª casa, observe que a distância da corda agora é só essa aqui. Ou seja, agora o comprimento da corda vai o quê? Ser menor. Em contrapartida, nós teremos uma frequência o quê? Maior, um som mais agudo. Observe lá. Ó. Então, corda solta, 12ª casa, você tem o quê? Um som mais agudo. Podemos analisar novamente a seguinte situação da maneira matemática do que foi explicado agora. Se nós olharmos para a fórmula novamente, agora vendo matematicamente, observe, quando eu coloquei o meu dedo na 12ª casa, eu fiz com que o comprimento da corda que fosse vibrar ficasse menor. Em contrapartida, a frequência
Aumentou, porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Observando, nós temos um comprimento menor da corda, gerando uma frequência maior, que por sua vez nós temos um som mais agudo. Uma outra pergunta que pode surgir é o som do cavaquinho. Por que o som do cavaquinho ser mais agudo que o som de um violão, por exemplo, na mesma nota? A resposta está, uma das respostas está o comprimento da corda do violão e o comprimento da corda do cavaquinho. Né? O cavaquinho ter um comprimento de corda, né, menor, por sua vez, se o comprimento é menor, a frequência vai ser maior, ou seja, nós temos um som mais agudo. Mas não é só esse fator que é relevante para nós observarmos isso. Tem uma outra qualidade fisiológica muito importante que chama-se timbre. Porque você sabe que mesmo de olho fechado, se você emitir uma nota no violão e no violino, você consegue perceber, você consegue diferenciar com facilidade, dizer de que instrumento que saiu aquele som. Então, temos aí a terceira qualidade fisiológica, poderíamos assim numerar, quando a primeira nós falamos da intensidade, que estava ligado à amplitude, falamos da altura, que estava ligada à frequência, e agora vamos falar do timbre, que é uma qualidade fisiológica que permite nós diferenciarmos sons de mesma nota, de mesma frequência, só que emitido por o quê? Por fontes diferentes. Justamente isso, por ser fontes diferentes, o formato da onda vai ser diferente. E isso pode ser observado na ilustração, onde nós temos aí uma flauta, um violino e um trompete. É a mesma nota musical, é a mesma frequência, mas você pode observar que o formato da onda, ou seja, assim, o componente harmônico dessa onda, é diferente. E isso vai gerar o quê? Sensações auditivas diferentes, que vai nos permitir a saber, a diferenciar, a distinguir o que é um violino na hora que está tocando um violão ou um trompete e assim por diante, mesmo que esteja emitindo a mesma nota musical. Mas, continuando a nossa situação em relação à frequência, veja que a frequência não depende apenas do comprimento da corda, também vai depender da tração que ela está, a força de tração que está sendo aplicada nessa corda. Por isso a função da tarraxa, da borboleta, justamente é lá que você vai tracionar. Se nós voltarmos para a nossa tela, nós verificamos o seguinte, que a frequência e a tração, a força de tração, são grandezas agora diretamente proporcionais. Ou seja, o fato de você aumentar a tração na corda, você vai produzir o quê? Você vai conseguir uma frequência maior, por elas serem grandezas proporcionais, diretamente proporcionais. Na verdade, a frequência é diretamente proporcional à raiz quadrada da tração, para melhor a gente dizer. Então, se você mexer na tração, você vai tirar a raiz quadrada dela e isso vai ser a influência que você terá na frequência. Então, observamos que com o aumento da tração, ocorreu um aumento da frequência, por serem grandezas diretamente proporcionais. Lembre que é diretamente proporcional, a frequência é diretamente proporcional à raiz quadrada da tração. Então, aumentando a tração, aumentou a frequência, isso lhe gerou um som mais agudo. Ok? Agora vamos ver na prática, então, a tração influenciando na frequência. Vamos pegar o violão novamente e vamos bater numa corda com um violão supostamente afinado. Nós temos lá o som, ó. Agora vamos mexer na tração desse som, dessa corda. Então você pode perceber que conforme você vai alterando a força de tração, você vai conseguindo frequências diferentes. Mas tem um outro ponto que nós temos que observar. Se você pegar a primeira corda e a sexta corda, essas representam a mesma nota, Mi. Porém, uma é grave e a outra é agudo. O que diferencia elas terem esses sons diferentes, as frequências diferentes? Observe, ó. Ó, grave, agudo. Ó.
Na verdade, o que é a diferença se elas têm o mesmo comprimento? Na verdade, o que diferencia nelas é justamente a densidade linear, que nós iremos observar agora, que é um fator importante também para a frequência. Então nós já vimos que a frequência depende do comprimento da corda, da tração, da força de tração que a corda está submetida, e agora nós temos que verificar o quê? A densidade linear. Relembrando, é a massa dividido pelo comprimento. Se você observar no violão, a primeira corda fina e a sexta corda é grossa. Então você tem o quê? Massas diferentes. Então se nós observarmos aqui, ó, pegarmos a sexta corda, que ela tem uma densidade linear maior, já que elas têm o mesmo comprimento, mas a sexta corda tem uma massa maior. Então a densidade linear ela é mais grossa, a densidade linear dela vai ser maior. Em contrapartida, ela é inversamente proporcional à frequência, ou seja, a densidade linear é inversamente proporcional à raiz quadrada, vai lhe gerar o quê? A influência da frequência. Então, no caso de você ter uma densidade linear maior, vai lhe gerar uma frequência menor, que por sua vez nós teremos um som mais grave, que é o que acontece na sexta corda, na Mi grave. Por ela ser mais grossa, nós temos ali, no caso, a massa maior, a densidade linear maior e a frequência, por sua vez, menor, tendo um som mais grave. Nesta aula tivemos como tema a física do violão e no estudo prático número 1 podemos observar algumas grandezas físicas relacionadas ao som. São elas: som, vibrações, energia sonora, frequência, limites físicos da audição, ressonância, intensidade, forte e fraco, amplitude, altura, grave e agudo. E todos esses conteúdos estão relacionados com as seguintes habilidades. Habilidade 1. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Habilidade 23. Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e ou econômicas. E no estudo prático 2, vimos a física das cordas vibrantes de um violão, onde pudemos contextualizar usando a mola, onde pudemos ver a parte do pulso da propagação incidente, refletida, do nó, dos vales, dos ventres, né, do comprimento de onda. Então tudo isso englobando para nos ajudar a entender como se processava a frequência, o som emitido por um violão. E tudo isso está ligado aos seguintes conteúdos: cordas vibrantes, pulso, reflexão de pulsos, cristas e vales, interferência construtiva e interferência destrutiva, comprimento de onda, nó, ventre, fuso, equação fundamental da ondulatória, densidade linear, tensão em uma corda e timbre. Todos esses conteúdos estão relacionados, estão ligados às seguintes habilidades. Habilidade 6. Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Habilidade 18. Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. Chegamos ao final desta aula, cujo tema foi a física do violão. Espero ter contribuído para vocês entenderem o funcionamento do violão e principalmente os conhecimentos da física, onde usamos o violão como um instrumento para chegarmos a esses conceitos, a esses fenômenos lindos que a física nos ensina.